o bônus do bônus. Essa vai ser uma entrevista com um fisioterapeuta aqui. Fala, campeão, e trago aqui o bônus do bônus. Essa vai ser uma entrevista com um fisioterapeuta aqui, André Yoshimura, para você. André acompanha boa parte dos alunos também que eu acompanho, seja ele aluno convencional, atleta recreacional, amador e até menos os profissionais de elite. Vou passar a palavra aqui para André, para ele falar um pouquinho de quem é ele e como é que é o trabalho. Fala, André. E aí, pessoal, tudo bem? Seguinte, eu sou fisioterapeuta, área esportiva, né? Tenho minha pós-graduação e toda a minha linha voltada de atendimento para esporte. Também atendo alguns pacientes que não são do esporte, né? A área de alto rendimento. Então tem pessoas também que são esportistas de final de semana. Aí atendo todo mundo que tem uma dor ou alguma queixa assim. Venho aqui com o Rafinha esclarecer algumas questões aí de vocês. Algumas dúvidas, na verdade, pertinentes que eu sempre escuto na minha prática clínica. Então, pessoal, qual é a ideia de trazer o André Yoshimura aqui? O Conselho Federal de Educação Física, ele permite que os profissionais de educação física façam acompanhamento à distância através das ferramentas online, tipo WhatsApp, isso tudo e aquilo, que é o CREF. Mas o CREFITO, André, não permite, né, que o profissional de educação física, ou de fisioterapia, ele faça uma sessão online, pois a grande parte das técnicas de fisioterapia, eles são, na verdade, manipulativas, ou seja, você tem que usar a mão e alguns equipamentos. Mas isso não impede da gente trazer aqui para vocês algumas dúvidas das pessoas que sempre procuram um fisioterapeuta, tipo, quando a gente machuca, a gente tem que botar gelo, a gente botar quente, botar a bolsinha de gel funciona igual ao gelo. Então fala um pouquinho pra gente aí, André, o que é que deve ser feito, o que é mais eficiente, trabalhar com gelo ou trabalhar com quente? Então é o seguinte, essa dúvida é bem frequente mesmo. Assim, são duas coisas totalmente diferentes. O gelo, ele é usado no trauma. Então, quando acontece algum trauma, alguma batida, você tomou uma botinha, por exemplo, isso vai inchar, isso vai criar um processo inflamatório. Então, nos três primeiros dias se usa gelo. Então, no processo agudo, que é para diminuir aquele edema, melhorar esse processo inflamatório, se usa gelo. Após isso, após as 72 horas ou os 3 dias, aí sim é recomendado uma bolsa de água quente. Então toda dor que você tem, que é uma dor já antiga, uma dor que você já vem sentindo, eu sinto uma dor na coluna, que já tem um tempo, já tem mais de uma semana, e essa dor não melhora, ou essa dor está estável, essa é a hora de você usar a bolsa de água quente. Outra coisa que é indicação muito boa para a bolsa de água quente são algumas contraturas musculares. Então às vezes você vai fazer algum movimento no seu rolo, você vai fazer algum movimento que pega, né? Às vezes até nem precisa ser dentro do treino, mas até em casa. Eu fui agachar, peguei alguma coisa, senti uma pontada aqui e estou sentindo a minha musculatura mais rígida, tá diferente do usual como ela é. Aí você usa a bolsa de água quente, por quê? Porque o calor, ele é um relaxante muscular. Então você coloca a sua bolsa de água quente e usa ela até... Na verdade tem o tempo, isso também é uma outra coisa que a gente tem que falar, o tempo do gelo e o tempo do calor. O tempo do gelo, o gelo ele se usa até 20 minutos. Só que assim, tem muita gente que usa, André, e aí, eu vou usar um gelo ou eu vou usar a bolsa de gel? Olha, as duas coisas fazem a mesma coisa, porém, a bolsa de gel, dentro da minha prática clínica, eu vejo muita gente queimar a pele com a bolsa de gel. Porque o cara às vezes dorme com a bolsa de gel, ou então ele coloca a bolsa de gel e vai fazer outras coisas, ou contato direto na pele, isso acaba queimando. O gel ele tem uma temperatura menor do que a do gelo, então ela vai lá para menos 6, menos 8, isso em contato com a pele pode queimar a pele muito rápido. Esse tempo de 20 minutos que seria o ideal para você colocar com gelo de cubo, né? Se colocar dentro de um saquinho de plástico e colocar o gelo, não tem problema você colocar o gelo diretamente com o saquinho de plástico, não tem problema, o gelo. Agora a bolsa de gel às vezes pode acontecer de você queimar. O tempo ele é 20 minutos. Então, e a melhor forma de você aproveitar mais ainda esse gelo é quando você coloca, a gente faz o protocolo Price, que seria o seguinte, você elevação, proteção e gelo, e ice. Então você
por exemplo, você tomou uma botinha, você vai lá, deita, coloca uns 3 travesseiros ou alguma coisa que calce, deixa seu pé para cima, você coloca o gelo, faz o enfaixamento e deixa aquilo com a gravidade também, vai ajudar a descer para drenar esse edema. Deixa 20 minutos. Esse é o protocolo mais usado que a gente usa dentro da fisioterapia. É muito recomendado em alguns artigos. E a parte do quente também trabalha em torno de 20 minutos e naquela região, né? Se você tem uma região com contratura ou essa região de uma dor crônica, deixa ela lá durante 20 minutos mais ou menos e depois você tira. Outra coisa que é interessante falar mas será, André, eu uso antes do treino gelo ou eu uso esse gelo a cada hora, como é que eu faço? A frequência, né? A frequência também é importante, porque a sua pele, quando você coloca esse gelo, ela vai resfriar. E quando ela resfria, se você demonstra daqui meia hora, você coloca gelo de novo, ela ainda vai continuar resfriada, ela ainda vai estar resfriada, a temperatura vai estar diferente do que ela não muda de uma hora para outra a temperatura, né? Aos poucos você vai trocando temperatura com o ambiente. Então, assim, se usa o gelo a cada 2 horas. Então, o protocolo aqui, esse protocolo Price, então você faz o protocolo Price, depois de 2 horas você pode colocar o gelo novamente. E depois de 2 horas, e assim, se for uma lesão aguda, a gente até recomenda assim, o paciente fazer 4, 5 vezes ao dia, se conseguir, né? Claro. Então, por exemplo, para você que está em casa, você teve uma lesão aqui e você está querendo realmente acelerar o processo agudo. A aguda é quando a gente fala agora. E você quer acelerar esse processo. Então, o cara poderia, por exemplo, acordar 6 horas da manhã, fazer a primeira sessão e ficar fazendo repetidas sessões, que ainda daria para fazer 7, 8 sessões no dia. Sim. Isso traria mais benefícios do que o cara só fazer 1, 2 vezes ao dia, André? Com o protocolo Price está comprovado que, na verdade, ele tem mais benefício. Porque toda vez que você acaba tirando esse gelo, o processo inflamatório vai começar a agir de novo. Você vai ter o edema e tal. Uma das principais complicações é o edema, que fica ali, um líquido que fica dentro da articulação e não deixa essas células anti-inflamatórias combater aquele processo. Então, é importante fazer sim a cada de 2 em 2 horas. Se conseguir uma frequência, é melhor. Outra coisa, o ruim, muita gente eu vejo, o cara fazendo gelo antes do treino. Vou treinar, vou fazer um gelinho que... Cara, isso é bem difícil, porque assim, a maioria do pessoal quer fazer gelo porque, não, tô sentindo uma dor e quero ir pra porrada logo. Não é bem assim. Quando você coloca o gelo, você resfria novamente aquele local e o mecanoreceptor que tem ali, ele acaba diminuindo o reflexo dele. Então, às vezes, você pode ter uma torção, alguma coisa assim, por conta que o seu reflexo está diminuído. Então, o que a gente fala em torno de 2 horas antes do treino. Então, se você vai fazer o gelo, você faz seu gelo, só que você tem que treinar daqui 2 horas. Porra, perfeito. Então, olha só quanta informação tem apenas sobre um assunto, só que é a crioterapia ou o uso do gelo. Então, a gente viu aqui, vamos recapitular, porque é muita informação aí para quem está em casa. Então, se você tem diferença de usar gelo para bolsinha? Tem. Na eficiência não, mas você tem que tomar cuidados com a bolsinha no modo de usar para não queimar a sua pele, que o André mesmo está falando que é uma coisa bem comum. Por quê? Porque o ponto de fusão do gel é mais baixo do que da água e faz com que ele fique a temperaturas cada vez mais baixas e a bolsa não fique lá dura, né? Se você faz esse protocolo Price com a bolsa, pior ainda, porque aí você coloca a bolsa e ainda faz uma amarração, né? Que seria a proteção que você faz na lesão. Então tá muito em contato. A hora que você tira, às vezes pode estar grudado. E aí vai ter uma lesão. Você já teve uma lesão, você pode ter uma outra. Você tem uma lesão profunda, agora você tem uma lesão mais superficial. Então, informação número 1. Você pode usar bolsinha ou gelo desde que você... Ou gelo propriamente dito, mas desde que você saiba a diferença de um do outro, que é realmente você se cuidar. Informação número 2, fazer gelo apenas nas primeiras 72 horas, não é isso, André? Fazer gelo, então, nas primeiras 72 horas. Informação... Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Essa 72 horas, porém, você pode reagudizar. Porque uma coisa você, dentro dessas 24, em 2 dias, você vai treinar de novo. Porém, acontece alguma coisa, a pessoa cai no seu pé. Uma machucadinha de novo. Vai de novo. Aquele processo inflamatório vai agudizar novamente, ou pode até piorar. E aí, a partir daquilo ali, mais 72 horas. Mais 72. A cada momento que você machucar novamente,
mais 72 horas. Então, o ponto é você usar gelo a 72 horas. Informação número 3. Você pode fazer várias sessões ao longo do dia, sendo que você tem que dar de intervalo 2 horas entre elas e você só pode usar a cada sessão 20 minutos. Informação número 4. Gelo é mais para trauma, para pancada, para osso, para articulação. E a parte do quente seria mais para a parte de músculo ou contraturas ou estiramentos musculares, não é isso, André? Parte miofascial, musculatura que está em contratura, porque o calor ele acaba sendo um relaxante muscular. Então, para você que está aí, foram 4 dicas importantíssimas para que a gente trabalha com esporte de contato. Então, obviamente, por mais que a gente tenha um corpo blindado, super preparado, a gente não tem como evitar realmente o contato, e é no contato que aparecem algumas lesões, por mais que você esteja aquele corpo super preparado. Agora, vem a dica bônus que a gente sempre dá nos finais de todos os nossos vídeos, e aqui aproveitar um pouco mais da participação e da colaboração do André. André, eu fiz um vídeo falando sobre alongamento pré e pós-treino. Tem muita gente que pergunta isso, tudo aquilo. Inclusive, eu sugiro a todos que estão aí em casa sempre conversar com um fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta ele tem muito a agregar na nossa prática diária. Então, fala um pouco aí sobre o que é que tu acha desse alongamento pré e pós-treino. Hoje o que se fala dentro dos trabalhos não tem um consenso em alongamento pré e pós. O que tem hoje é se você gosta de fazer um alongamento ou se você não gosta. É simples assim. Então, se você gosta, você tem um hábito de fazer um alongamento, ok, mas falar que ele vai te ajudar para a sua performance, que ele vai melhorar a sua amplitude, que você vai aumentar mais ainda o aporte do seu músculo, isso aí já caiu por terra, não existe. Então, assim, o que eu recomendo para meus pacientes, e acho que o Rafinha também fala bastante disso, é a parte da mobilização miofascial. Então você tem que deixar aquele tecido mais maleável para acontecer na hora do jogo. Então você tem que deixar aquilo mais maleável, preparar, aquecer, deixar ele aquecido. Por quê? O que acontece? A maioria das vezes, outra coisa que acontece são as lesões musculares. As lesões musculares, muitas lesões estão junto com a fadiga muscular. Então, quando você tem uma fadiga muscular, a propensão é maior de você ter uma lesão muscular. Então, por isso que você tem que fazer a parte de mobilizações, tem que fazer uma parte de aquecimento para prevenir as lesões musculares. Porque antes, quando você começa a fazer alguma atividade, a sua musculatura está em rigidez também. A rigidez ela é desde o pré, antes do exercício, e após a fadiga. Fadiga gera rigidez, e antes, se você não está aquecido, você também tem uma rigidez. Então, precisa fazer esse trabalho de mobilização miofascial, bolinha e tal. O alongamento, hoje não se fala mais disso. Então, isso só confirma aquilo que o próprio André falou também no meio da aula, que é essa relação de você não colocar o gelo na hora do treino ou pré-treino, porque isso também resfria o corpo e a gente precisa realmente de um corpo mais aquecido, mais maleável, para a gente ter um melhor aproveitamento e uma melhor proteção do corpo. E né? até um reflexo maior. E até um reflexo maior. Então, gelo no mínimo 2 horas antes de você realmente treinar. Para finalizar, André, eu queria que você deixasse um recado aí para o pessoal, que é uma coisa da fisioterapia que eu costumo falar bastante para todos os alunos, atletas e praticantes de Brasília Jiu-Jitsu, não só de Brasília Jiu-Jitsu, mas de qualquer esporte, que é realmente... A gente tem uma cultura no Brasil de frequentar fisioterapia única e exclusivamente quando a gente lesiona. E desde que eu comecei a trabalhar, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu tinha acabado de me formar lá em Salvador, alguns anos atrás, eu sempre trabalhei com um fisioterapeuta colado comigo, e a gente trabalhando realmente o movimento da pessoa, pensando um pouco mais na parte preventiva do que realmente curar uma lesão. Então, para finalizar, manda um recado aí pro pessoal e fala como é que é seu trabalho e como é que isso reflete. Hoje em dia se fala muito na parte de prevenção, não é só nessa parte de a pessoa teve um trauma, teve alguma lesão e veio para fisioterapia. Hoje a gente tem várias ferramentas de avaliação para melhora da performance, para melhora da sua mobilidade, para melhora do seu jogo, se você joga por baixo, se você joga por cima. Então a gente tem vários outros tipos de terapias manuais. Então eu faço
desde a parte de mobilização neural, desde a parte de mobilização miofacial, articular. Então tem muita terapia manual, então muito embasamento para a gente trabalhar com parte preventiva. A parte preventiva hoje é muito importante, porque se você tem uma lesão, às vezes uma lesão mais grave, uma lesão ligamentar, alguma coisa assim, vai te deixar pelo menos aí 2 meses, 3 meses fora das suas atividades. E a parte preventiva não, a parte preventiva você vem uma vez na semana na fisioterapia, faz um trabalho focado para o seu jogo, da sua forma de trabalhar, e isso vai te agregar mais nos seus treinos. Isso pode melhorar a sua performance e também prevenir algumas lesões. Até porque cada pessoa tem um jogo diferente. Tem aquele cara que joga mais de meia guarda, tem um cara que usa mais lapela, tem um cara que joga mais de fechada, tem um cara que é mais passador. Então, a depender de cada tipo de jogo, você requisita o corpo de uma maneira diferente, e às vezes a gente tem mais dor do lado esquerdo, na parte direita, e o André é responsável por realmente equilibrar o teu corpo para fazer com que teu corpo fique sem dor e que você consiga aproveitar o máximo do que ele pode render para você no dia a dia de treino. Eu vou deixar aí fala da tua rede social, porque o André é um cara que está sempre publicando conteúdo da parte de fisioterapia, então segue ele lá. E para quem quiser, ele atende aqui em São Paulo. O André reside aqui em São Paulo e ele atende aqui na Academia Unite. Fala aí, André, sua rede social e manda um alô final para a galera. Bom, as minhas redes sociais, na verdade, eu trabalho mais com o Instagram mesmo. Então é André_Yoshimura. Então lá eu tô colocando... Aqui, ó, pessoal, Yoshimura. Para quem... Fácil, né? Só um SH aí no meio e começa com Y. É fácil, fácil. Basicamente, a rede social é o Instagram, eu trabalho bastante nela, então parte de stories, parte de publicações, então às vezes, junto com o Rafinha, a gente faz aí um trabalho com alguns atletas e isso a gente vai estar reportando ali dentro dessas redes sociais. E assim, se você precisar, estou à disposição, pode entrar por direct na minha rede social ou direto com o Rafinha, a gente vai conversando aí, se tiver alguma dúvida pode mandar e eu estou à disposição. Show! Então para você que é do treinamento dos campeões, manda uma mensagem para o direct através do Instagram, caso você tenha alguma dúvida e fala, eu sou do treinamento dos campeões. André, brigadão aí e